livro que eu gosto muito, da Sandra Brown, que chama Mulheres que Amam Psicopatas. Eu acho que é um dos primeiros, ou até o único livro que existe sobre quem são as vítimas, ao invés de ficar tanto falando sobre quem é o demônio. E é um livro muito bacana, e eu resolvi hoje e nos próximos vídeos, aí você diz o que você pensa, trazer um pouquinho de algumas características das vítimas que não só facilitam a entrada deles, como também são características que essas vítimas possuem, que atraem esses tipos, né? Porque são características que a vítima possui, eles também, de uma maneira exacerbada, de um outro tipo de lugar, de um outro tipo de intensidade, de motivo, e que elas, em grau menor, têm também. Muito mais do que tentar entender quem são eles e se proteger deles, é tentar se entender para se proteger da gente mesmo. Porque a gente tem comportamentos que facilitam a entrada e o lugar dessas pessoas, entendeu? Quando eu falo nisso, tem gente que fala assim, então tá, então agora a vítima é culpada. Ninguém está dizendo nada disso. A gente está dizendo que realmente a gente tem comportamentos que podem fazer com que eles se aproximem de uma maneira mais rápida e que você se aproxime mais dele por conta de uma coisinha chamada identificação. Fácil, né? Entender? Uma das características que ela fala é da busca por extroversão. Eu vou ler, porque, né? Tá? É a dona Sandra Brown falando, um estudo que ela fez com muitas vítimas e faz sentido e é importante que se ouça, tá? As mulheres que amam psicopatas foram avaliadas como extrovertidas nos testes, em sua maioria mulheres sociáveis e poderosas. Grande parte delas é instruída ou muito competentes na sua linha de trabalho. Elas são bem-sucedidas, são mulheres com conhecimento, instrução e poder. Antes que o psicopata entrasse na sua vida, elas tinham segurança financeira ou eram bem-sucedidas na sua área, tinham uma boa autoestima, eram voltadas para metas e tinham atitudes competitivas. Alguns dos fatores do envolvimento é extroversão e na busca por diversão. Parte do magnetismo do envolvimento é criada porque os extrovertidos, tanto ela quanto ele, são buscadores de emoções. Entendeu o problema? Que não gostam de uma vida entediante. Eles buscam outras pessoas que também não gostam de ficar entediadas. Quanto mais excitante a vida, melhor. A busca de emoções da vítima pode ser o cara instigante, estimulante, ou talvez apenas um estilo de vida expansivo, ativo e estimulante que ambos compartilham. Mal sabe ela que a extroversão dele não é apenas algo instigante ou ousado, e sim uma patologia completa. Muitas mulheres disseram que quando conheceram o psicopata tiveram a sensação de serem feitas para ele. Um primeiro encontro intenso que decididamente chamou a atenção delas. Falaram inúmeras vezes a respeito do envolvimento incomum que ocorreu neste relacionamento e como o poder da atração e conexão adquiriu vida própria. Os psicopatas precisam e procuram mulheres que consideram sua dominância e extroversão sexy ou desejável. Dois extrovertidos, muito atraídos um pelo outro, ambos sendo voltados para a ação, estão propensos a agir motivados por uma atração intensa. Curiosamente, este é o único traço importante que a mulher do psicopata compartilha com ele, a questão de extroversão
e busca de emoções. Apenas a extroversão e a busca de emoções ligam com firmeza o psicopata à sua mulher. Devido à natureza do homem por quem se sente atraído, ela sempre estará pescando no lago da patologia, pois os psicopatas são, em sua grande maioria, homens dominantes, extrovertidos e que buscam emoções. Exatamente o tipo que ela acha atraente. Nem todos os homens são dominantes, mas todos os psicopatas são dominantes. E nem todos os homens que são dominantes são psicopatas. A atração pela dominância é um fator de risco de atração. O desafio delas é aprender a distinguir a dominância masculina saudável da patológica. Você entendeu o problema? E tem outras características assim que aí a gente fala nos demais vídeos. Por exemplo, extravagância e desordem. As mulheres nesse estudo possuem uma extravagância e desordem elevados. Isso significa que elas são um pouco mais liberais do que obsessivas a respeito da ordem e da rotina e não sentem necessidade de que tudo na vida seja organizado. Sua extravagância pode estar associada a compras compulsivas, um hábito encontrado em algumas mulheres extrovertidas. É difícil saber se elas sempre foram assim, ou se isso se tornou um problema no relacionamento com o psicopata, seja pela insistência deles em gastar dinheiro, seja porque isso se tornou uma maneira de administrar sua crescente ansiedade. Este lado liberal delas, que aceita a vida como ela é, e é capaz de seguir a maré, também tem a capacidade de aceitar a falta de ordem e rotina que faz parte da vida de um psicopata ou da maior parte delas. Essas mulheres podem tolerar com facilidade o caos causado pelo modo de vida e patologia deles, bem como a montanha-russa dias intermináveis, altos e baixos. A mulher tem a capacidade de funcionar no caos, o que provavelmente a torna uma boa gerente na vida profissional com um psicopata. Ela precisa passar algum tempo com eles antes de se cansar da falta de ordem, em toda essa desordem da vida deles. O psicopata é notório pela sua extravagância, que é provável se deva à sua necessidade de status, sua orientação para possuir coisas, sua necessidade de evitar o tédio, aliados à sua impulsividade. É uma bomba, percebe? É uma bomba. A extravagância parece estar associada a um pouco de extroversão e busca de emoções. Necessidade de status, orientação para possuir coisas, necessidade de evitar o tédio, aliados à impulsividade, é uma bomba que joga qualquer pessoa para um penhasco que, se Deus quiser, você volta. Se Deus quiser, você volta. Tem outras características, mas eu não vou ficar falando o restante de hoje para não ficar maçante. Mas eu quero que você entenda na necessidade que a gente tem de se olhar. Essas características, dessa questão de extroversão, de buscar toda essa desordem, pode parecer muito simpatiquinha, viu? Depende com quem você tá. Tem gente que odeia a rotina, tem gente que não suporta esse lugar, tem gente que não quer ficar nesse lugar, e aí acaba atraindo, sem se dar conta, obviamente, pessoas que também não querem. A questão é que eles têm um mega de um plus que você não sabe e vai saber com o tempo se continuar nesse lugar, de pura perversão, de pura patologia. Então, assim, nossa, querer estar com alguém, nossa, que não, deixa a vida me levar, vamos curtir adoidado, adrenalina mil, intensidade, o dia de amanhã a gente vê amanhã, etc e tal, pode parecer muito bacaninha no primeiro dia, no segundo dia,
chega a um lugar que não dá mais. Existe um cansaço em ser assim muito grande. Você perde uma energia muito grande. Principalmente porque, para você estar com alguém assim, essa pessoa tem que ser do mesmo jeito. Você não tem como, vamos hoje fazer o quê? Sei lá, vamos escalar algum pico por aí, mas hoje é terça-feira, dane-se o dia. Isso é só um detalhe. Então, assim, é ok, você pode encontrar essa pessoa que queira escalar um pico em plena terça-feira. Uma pessoa que é mais organizada emocionalmente, né, que tem mais um pé no chão e tudo mais, ela não vai escalar um pico com você na terça-feira, com raríssimas exceções, né? Tem uma questão de responsabilidade, tem uma questão de agenda, de outras coisas que vem na frente. Responsabilidade, que é uma coisa que eles não têm. O psicopata não tem responsabilidade com nada, ele tem responsabilidade com ele mesmo. Eu quero, eu vou e eu faço. Agora, são questões que você tem que olhar para você, se você tem isso em você. Ah, então, se eu tiver, o que eu faço? A gente tem que saber administrar. Né? Primeiro entender que desordem é essa, por que necessidade desse caos, por que necessidade dessa loucura, dessa extravagância toda o tempo inteiro. Você está buscando o quê? É uma falta que existe na gente que a gente tem que buscar. Entendeu? Então, é muito importante ir para a terapia, tentar entender isso, porque isso é chamariz para eles. Né? Eu quero uma pessoa que se assemelhe a mim. Quanto mais eu consigo, e se eu pegar uma vítima que é completamente diferente de mim, eu vou ter um baita de um trabalho para moldar, para lapidar, né? Agora, se eu já encontro uma pessoa, é muito mais fácil. Eu já queimei uma baita etapa, eu queimei uma boa parte, eu já vou para metade do caminho. Você entendeu? Então, para eles é muito mais vantagem, né? Porque é assim, meu Deus, nossa, eu sempre quis escalar um pico de terça-feira, nunca ninguém topou comigo. E largar a vida, deixar a vida pra lá, porque a gente vai morrer mesmo, sabe? Então, quer dizer, toma cuidado. Essas pessoas farejam, elas sabem muito bem quem tem esses comportamentos sem chegar perto de você, né? Então, administre tudo isso, vá para a terapia entender por que tudo isso e principalmente para se blindar contra essas pessoas. Porque o que a gente mais quer é ter amigos e uma relação amorosa com alguém que seja parecido com a gente, óbvio, né? Aquele papo que os opostos se atraem é uma baita de uma mentira. Não existe os opostos que se atraem. Isso não existe. Então a gente vai querer mesmo essas pessoas que são parecidas com a gente. O problema é quem é essa pessoa. E o caos interminável que a tua vida vai virar se você entrar nessa onda de uhul e não sair mais. A gente tem que lembrar que a gente tem uma vida adulta também e tem regras que a gente tem que seguir minimamente, né? Então, pare e pense em tudo que eu li para você, vê se faz sentido, começa a se avaliar, tem outras características que eu trago para vocês depois, tá bom? Mas é importante se analisar antes de querer analisar o outro.